Em 1823, Antônio Salieri, após uma tentativa de autoextermínio, é internado em um hospital psiquiátrico e nesse ele recebe a visita de um padre para receber o perdão divino. Entretanto, Salieri começa a contar a história de como foi parar ali com um pequeno enfoque na influência que Wolfgang Amadeus Mozart teve nela. Dirigido pelo respeitadíssimo Milos Forman, um dos 3 diretores ganhadores do Big Five, protagonizado por F. Murray Abraham e Tom Hulce, Amadeus é uma adaptação exemplar, que conta com uma decupagem impressionante, momentos inebriantes e personagens que vão além de seus grandes nomes. Mas por que é tão bom? É isso que tentarei explicar com a minha opinião. Milos adota para o filme um drama muito característico de óperas, por motivos óbvios, e isso também pode ser visto logo na cena de abertura que Salieri, tomado por uma melancolia sufocadora vinda de suas atitudes passadas, toma uma atitude drástica quanto sua própria vida. Mas por escolha da direção, há um drama, uma dança, para que isso seja vislumbrado pelo espectador. Há uma construção a ser feita, e essa é acompanhada por uma ópera. Ou seja, o filme está demonstrando o quão essencial é a ópera para esse ciclo de pessoas. E ainda introduz essa expressão artística à narrativa, adaptando assim em uma ferramenta narrativa. E também está regulando suas regras para ultrapassarem um pouco as convenções, aproximando-as ao drama de uma ópera para que o sentimentalismo a seguir não soe estranho. Portanto, concluímos que o filme julga a ópera essencial para essa narrativa, para essa história, para que essa história seja contada. Um outro exemplo da essencialidade da ópera, que no caso representa a música em si, são os personagens serem medidos e apresentados por sua proficiência e proximidade com a música. Em geral, o que busco exaltar aqui é a maneira em que o filme apresenta o universo e suas dinâmicas e, com os mesmos esforços, ele também explica a maneira em que a engrenagem narrativa irá girar, como deve ser feito. Porém, há o mérito de que a música, como essa ferramenta essencial, é adotada de forma orgânica e utilizada nos momentos corretos. Ou seja, para aqueles que não gostam de musicais, há uma motivação clara para a utilização dessa vertente da arte para o desenrolar dessa história. E a música nos apresenta os personagens, suas relações e a maneira que essas irão refletir na história. E, é claro, essa também funciona muito bem como um termômetro emocional. Portanto, a motivação narrativa, somado ao bom uso, aproxima aqueles que não gostam de musicais e presenteia aqueles que já são mais chegados a esse tipo de narrativa, assim como eu. Se não o ponto alto desse filme, com certeza, são os personagens que, advindos de uma peça teatral, que eu infelizmente não tive o prazer de ver originalmente, pois ainda não era nascido, poderiam facilmente cair na caricatura, mas ainda bem que isso não acontece. Após um início impactante, o roteirista Peter Shaffer abraça um ritmo crescente como a história requisita. Ou seja, antes de nos apresentar os personagens, há uma autodelimitação emocional para que futuramente as atitudes deles não soem estapafúrdias, e após isso, há a devida apresentação dos personagens e suas camadas, o que evita a caricatura deles. Bom, em termos práticos, se o filme iniciasse apresentando seus protagonistas como é feito normalmente, para após mostrar o que Salieri fez e como ele foi parar no hospital psiquiátrico, não seria verossímil, pois haveria uma prévia aproximação com o espectador, o que causaria um estranhamento, pois aqueles personagens agiam de forma estranha. Então, primeiro há a apresentação do universo e suas regras para que haja verossimilhança. Junto às personagens, tenho que falar com certeza das performances que estão de outro mundo. Murray Abraham está deleitante com posturas diferentes conforme a obsessão e o tempo avançam, e somados a uma loucura sutil em uma performance que em momento algum deixa a peteca cair. Não à toa, ele ganhou o Oscar de melhor ator naquele ano.
E outro indicado a melhor ator por sua performance em Amadeus também foi Tom Hulce com seu impecável Mozart. Hulce utiliza de uma simplicidade que, mesmo com aquela risada estridente e extremamente irritante, a sutileza e alto fator humano, o que é complicado, pois falamos de Mozart, um dos maiores gênios da música. Ou seja, seria muito fácil subir o personagem em um pedestal e não permitir que haja qualquer aproximação com o público por conta do talento dele. Mas tanto o roteiro quanto o ator souberam explorar muito bem as fragilidades desse personagem para que sim houvesse fator humano. E esses elogios se estendem ao Salieri, que mesmo todos concordando com o teor imoral das atitudes dele, a fragilidade, fator humano, até determinado nível, é claro, há uma compreensão e contexto, principalmente psicológico, para as atitudes dele. Não que isso a justifiquem, por favor, é claro. E, dando sequência ao fator que a direção deu aos personagens ao relacioná-los com a música, é o amadurecimento musical de ambos. Obviamente, isso se dá por ser uma história real e as pessoas realmente passarem por um amadurecimento na época. Mas isso não tira o mérito do Milos em saber utilizá-la com maestria e vincular corretamente seus momentos de vida com suas obras, principalmente no segundo ato, que, se comparado aos seus irmãos, é o que mais utiliza dessa ferramenta. Nos quesitos técnicos, esse filme é quase irretocável. Tem uma fotografia que não inova, mas conta a história que se propõe. Os trabalhos de design de produção e maquiagem com certeza se destacam e são extremamente marcantes e característicos, que somados nos transportam direto para Viena do século XVIII. Mas como esperado, o áudio em geral é estonteante. A mixagem de som é extremamente primorosa e adiciona muito valor, obviamente, à obra. Cada grave e agudo atingido pelas características vozes da ópera são compreensíveis e trazem consigo o background que o diretor pedia. Toda essa história poderia facilmente ser recontada apenas através dos sons e seus diferentes comprimentos de onda. Agora, deixando a batida para o final, assim como Salieri instruiu Mozart, o roteiro é o grande responsável por todo o sentimento que esse filme é capaz de gerar. Ao realizarmos um overview, é possível notar a complexidade do roteiro, mas por mérito da narrativa é completamente possível passar por aqui sem notar todas as nuances e ainda assim, e aqui se encontra o mérito, sair com uma grande experiência cinematográfica. Mas, ao buscarmos entrar um pouco mais nessa história e entender esses personagens, o verdadeiro ouro é encontrado. Eu não creio que tenha sido capaz de compreender todas as nuances aqui existentes, porque são muitas, mas com aquilo que pude alcançar, cada minuto que se passa ganha muito valor. Por ser um filme de 40 anos de idade, me darei ao luxo de entrar um pouco mais detalhadamente na história, e se você ainda não o assistiu, o indicaria fazê-lo, pois você apenas não está perdendo uma grande obra, como daqui para frente, parte do valor do filme será perdido para você. Vá lá, que ele está lá disponível no site da Maçãzinha. A obsessão e a postura de Salieri nascem de um trauma vindo de sua infância, e aqueles com maior entendimento da psicologia podem falar melhor que eu, mas com poucas cenas e algumas falas é possível notar-se um repúdio dele com o pai e um apego à religiosidade. Religiosidade essa que o presenteou com seu dom e também o livrou do fardo que ele enxergava no pai. Portanto, ele assumiu a promessa feita e, o que seria um evento traumático para ele, a morte de seu pai durante o almoço, tornou-se na verdade um prazer, pois ele foi presenteado com seu pedido e liberto do fardo que havia em casa. E esse prazer pode ser visto na aproximação que ele teve com a comida, criando uma certa gula e apreço pela culinária de seu país, pois essa foi a responsável pela libertação de seu dom, e essa gula ainda evidencia a personalidade desviada que Salieri sempre teve, pois mesmo considerando-se um homem religioso e puro, ele ainda praticava esse pecado da gula. E o dom que Salieri acredita ter vindo dos céus é o exato oposto do Mozart, que na verdade sofreu na mão de seu pai. Porém, foi esse sofrimento que o levou a esse dom que Salieri tanto admirava. E assim, talvez, possamos assumir que, na verdade, Salieri não queria o dom de Mozart, mas apenas um pai que o incentivasse na sua jornada musical, o que lá na frente justificaria sua prontidão a assumir o espírito de pai de Mozart. E é nessa relação que se baseia todo o desenrolar do filme, como você sabe. E aqui está a glória do roteiro, mais uma vez, pois ela é facilmente compreensível, mas sutil o suficiente para ser perdida, não é cuspida na cara do espectador e é desenvolvida magistralmente, e que com primor é levada pela direção a vários caminhos possíveis.
ora cria-se um ar mais paternal nessa relação, ora um quê mais homossexual nasce, mas sem nenhum nunca assumir o mastro desse navio. E é isso que mantém o interesse do espectador até o final, sem se tornar monótono. Pois os acontecimentos nos levam a diversos lugares já apresentados, e é esse rodízio que mantém pulsando na nossa cabeça a interrogação do verdadeiro teor dessa relação. Fora as diversas críticas super pertinentes, como críticas à nobreza, ao sistema de ensino mundial, à estrutura do poder e por aí vai. Mas ainda o filme mantém, e principalmente, o desenvolvimento da obsessão e da dualidade do Salieri. Enquanto acompanhamos o nascer e o desenvolvimento dessa dualidade e obsessão, vimos também seus efeitos e como elas levaram-no não apenas à loucura, mas também a renegar suas crenças, quebrar seus votos de maneira indireta e, acima de tudo, assassinar um dos maiores compositores que já passou nessa terra, pois, como podemos ver, o preço da vitória do louco é a loucura do talento. Em geral, Amadeus é um clássico indiscutível, que não apenas narra a rivalidade imaginária que Salieri vivia de forma tátil, mas também consegue, nas suas 3 horas de duração, desenvolver muito satisfatoriamente a psique de ambos os personagens, não se apegando a terceiros, pois ele tem noção que pouco importa a presença deles ao lado desses dois gigantes da música em tela. Tecnicamente, ele é mais que satisfatório e não quebra a imersão em momento algum. E como ressalva, trago apenas a condução, que em momentos específicos peca, e como menção desonrosa trago o desenvolvimento do segundo ato, no qual a peteca não chega definitivamente a cair e haver um desastre, acontece apenas um preencher talvez desnorteado, vindo de talvez informações em demasia. Entretanto, o que faço aqui claramente é apontar o erro na Mona Lisa. O conjunto da obra o ofusca. Eu sou o Alcemir e muito obrigado.